Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus possa estar entrando agora na sua casa, abençoando você e toda a sua família. Hoje é um dia que nós vamos responder as suas perguntas, né? Vai ser um vídeo totalmente diferente. Nós falamos nos 2 últimos vídeos o que é o jejum, como fazê-lo. Eu recebi alguns e-mails de pessoas que tinham algumas dúvidas e até mesmo no comentário também. Peguei algumas perguntas de vocês que postaram ali no comentário. Eu fico muito feliz de saber que pessoas que tinham uma visão totalmente diferente de como fazer jejum, hoje reconhecem através da palavra de Deus que o jejum ele não é um mandamento, ele não é uma ordenança, ele não é uma obrigação, mas o jejum ele é um presente. E como todo presente que nós recebemos na vida, a gente aceita ou não. E muitos de vocês, graças a Deus, têm entendido que esse presente é uma das maiores armas que Deus nos deu para vivermos nesse mundo. Quem não assistiu ao segundo vídeo, do qual nós explicamos muito mais sobre o jejum, como fazê-lo, essa é a grande oportunidade. Aproveitando também, pessoal, falando sobre o primeiro e segundo vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Vocês gostam do canal Falando de Deus? Porque nós temos vários inscritos aqui. E Paulo, no livro de Gálatas, ele faz uma seguinte observação. Será que eu estou pregando o evangelho em vão para vocês? Será que eu perdi meu tempo pregando para vocês? Porque eu fico analisando os vídeos, são assistidos, mas poucos de vocês comentam, poucos de vocês compartilham. Eu fico entendendo assim, vocês estão vendo que desde quando nós falávamos, né, assuntos bem polêmicos, assuntos bem conflitantes e que não foram 1, 2, 3, mas foram vários vídeos desse canais aqui censurados. Eu não posso nem usar muito essa palavra, mas, né? E nós estamos ali empurrando, forçando a verdade a chegar até vocês. Parece que nós estamos numa briga sozinha. Eu, às vezes, me sinto como Paulo. Será que eu estou pregando, perdendo meu tempo? Olha, mais uma vez, um dia ensolarado, e eu estou tirando o dia de hoje para pregar para vocês. Eu poderia estar pregando a palavra de Deus com os meus amigos ou com pessoas que eu vou encontrando no meu caminho, mas eu decidi sentar diante de uma câmera e falar de Deus para vocês. Vocês veem que a maior parte dos nossos vídeos, inclusive muitos vídeos, se vocês parar para analisarem, eu acho que 99% dos vídeos é um estudo corrido. A gente só dá uma pausa, bota um comercial ali, só para dar um tempo de você levantar e beber uma água. Mas a maior parte deles a gente não bota comercial, a gente não monetiza, a gente não bota nada, para que vocês tenham a linearidade de ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Isso aqui fica toda hora cortando com o comercial. Vocês já veem que isso já não é atração, já não é atrativo para essa plataforma, porque elas querem que eu coloque comercial. Aí quer dizer, o assunto já não é atrativo, porque nós pregamos contra o sistema desse mundo. A gente não dá vazão aos comerciais no meio do vídeo, então já é uma outra inconveniência para eles. E ainda não temos a participação de vocês. Nós não temos a participação nos comentários, não temos a participação na divulgação desse material. Muitos de vocês falam que é bênção, mas vocês não divulgam esse material. E aí é como se a gente estivesse pregando pro vento, simplesmente pro vento. E aí eu me coloco no lugar, na posição do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele diz: será que eu perdi tempo pregando? Será que o meu foco não está errado? Será que nós não temos que sair daqui para um outro lugar? E muitas das vezes, pessoal, nós só damos valor depois que nós perdemos. Porque eu não me importo se uma alma se converter, porque ela tem grande valia. Mas o que eu vejo é que tem muitos cristãos aqui e quase nenhum novo convertido. Então, eu fico muito triste de vocês não estarem impulsionando esse vídeo. Nós estamos numa era da inteligência artificial. Não são pessoas que analisam esse vídeo. São máquinas. A linguagem das máquinas é código.
E nós temos que falar com as máquinas. E como que elas falam? Quando você diz que gostou, quando você compartilha, quando você assiste até o final, quando você comenta, aí a máquina entende que você gostou. Quando você se inscreve, quando você ativa o sininho de recomendação. Mas se você ficar igual uma múmia, não faz nada, como que isso aqui vai impulsionar? Como que o canal vai crescer? E aí eu fico recebendo mensagens da própria plataforma, que eu sei que é uma máquina, que a gente está na berlinda. Então, é um desabafo aqui que eu estou fazendo para vocês. A responsabilidade do evangelho não é só minha. O evangelho chegar a todas as nações não é só minha, é sua. Já pensou se Jesus pregasse em praça pública, pregasse para todo mundo, mas não tivesse os discípulos para ir nos confins da terra levar o evangelho? Já pensou se todos os discípulos resolvessem ficar calados? Vamos guardar esse segredo somente para a gente. O mestre falou com a gente, então não vamos espalhar. Já pensou, pessoal? Já pensou se eu, quando a primeira pessoa pregou o evangelho para mim, e eu ficasse guardadinho com aquele segredo, não compartilhasse com ninguém? Hoje eu não teria muitas pessoas da minha família, muitas pessoas que eu conheço, que fazem parte do meu núcleo de convívio, convertidos. Então vamos parando de ficar recebendo e nos enchendo e não compartilhar. Se vocês querem esse canal crescendo, vocês têm que fazer por onde. Se vocês não querem que esse canal caia, faça por onde. Se vocês não querem que a gente mude o sistema, mude para um outro viés, faça por onde. Aí quando a gente diz que vai acabar com o canal, aí a gente recebe enxurradas de e-mail. Irmã Rejane, não acaba com o canal tem sido uma bênção pra gente. É mesmo? Tem sido bênção pra vocês mesmos? Então prove, divulgue, fale, compartilhe com o necessitado. Aqui tem vídeo para todos os gostos, exceto o pecador que quer pecar. Aqui não tem isso não. Mas, por exemplo, você quer falar contra os alfabetos, mas de uma maneira de amor, de uma maneira humana, de uma maneira da parte de Deus. A gente já falou sobre esse assunto, de onde veio essa origem. Você quer falar sobre as pessoas que pregam o evangelho e acham que estão salvos uma vez, salva para sempre? Nós já falamos que não. O estudo sobre a noiva de Cristo está dizendo que não. Se você quer falar sobre a diferença daqueles que pregam, que Jesus mesmo falou, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, e acha que está salvo, que vai ser arrebatado, vai ir para a glória de Deus, nós temos a parábola das 10 virgens. Se você quer falar sobre o arrebatamento, aquele grupo que diz que a gente não vai ficar na grande tribulação, e o outro que diz que a gente vai ficar, e o outro que diz que não vai ter arrebatamento, nós já temos um estudo aqui falando sobre isso. Gente, se você conhece alguém que está querendo dar cabo da vida, nós já temos um vídeo falando, dois vídeos falando sobre isso. Se você quer alguém que está na mesmice da sua vida, que não progride, que não vence, que está 1000 anos na igreja, vê o outro crescer, mas ele mesmo não cresce. Nós temos um estudo aqui falando sobre jejum e oração. Nós temos estudo que alcança todos os públicos, todos aqueles que têm uma questão, todos aqueles que têm uma pergunta. Até sobre a picada nós temos, infelizmente 2 ou 3 deles já foram derrubados, mas nós temos esses vídeos no Rumble na íntegra. Ninguém visita o Rumble, tá aí o link. O povo não visita, só quer vir a nós, o meu reino. Então, assim, eu tô sendo muito sincera com vocês. Se eu ver, gente, que não está progredindo e que eu só sirvo para ser... que eu não posso ficar usando palavras aqui, porque é uma máquina que está lendo isso aqui, mas problema para a máquina, e que isso linka outras coisas que eu quero, que eu tenho um plano para fazer no canal Falando de Deus, o vídeo no YouTube não é mais interessante. Eu vou deixar sob a responsabilidade de vocês, pessoal. Porque quando eu sento aqui para falar com vocês, eu não sento de qualquer jeito, eu não sento aqui para pedir like porque eu quero ficar famosa, até porque quem me conhece sabe que eu não sou disso. Mas eu gostaria muito que as pregações que nós tratamos aqui, que não vêm da minha carne nem da minha cabeça, ela alcance mais pessoas. Então é esse parêntese que eu queria abrir para vocês antes de nós começarmos. Foi longo. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu tenho ficado muito preocupada mesmo com a questão
de os cristãos estarem desanimados. E quando eu falo a questão de desanimados, eu falo a questão de começarem a comparar a fé em Cristo com a fé que outras pessoas têm em seus deuses. Eu estou muito preocupado que se você tem tido uma leitura diária da Bíblia, se você tem meditado na palavra de Deus, se você tem feito o seu jejum, você fez o jejum essa semana, hoje é quarta-feira, nós estamos gravando hoje numa quarta-feira. Você tem feito seu jejum semanalmente? Você tem tirado um período para meditar na palavra de Deus? Pessoal, se você não tirar um período para meditar na palavra de Deus, se você não tira um período para ler a palavra de Deus, mas com sabedoria, com um tempo reservado para você ficar meditando numa palavrinha, ainda que ela seja difícil, ou você ir lá numa outra versão e tentar entender o que significa aquela palavra, isso é meditar na palavra de Deus. E você tentar fazer uma análise de você mesmo, daqui a pouco você vai achar que o outro está errado, no sentido de que você está certo vivendo os seus erros e você nunca vai aceitar uma repreensão. Se você não tem essa disciplina de usar a palavra de Deus como espelho para você se comparar, você vai achar que todo o conselho que o irmão está te dando é errado. Você está certo, você vai conseguir continuar persistindo no erro. Então, muitos de nós temos assistido noticiários, muitos de nós temos assistido vídeos de tudo quanto é coisa, mas a gente não tem parado para dar um lugar especial à meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho que vai nos conduzir à vida eterna. Isso é tão verdade. Eu estou aqui para começar, mas eu estou só falando aqui. Eu disse que esse vídeo ia ser diferente. Não é estudo. É um bate-papo aqui. De perguntas e respostas eu vou responder, mas eu estou aproveitando e trazendo também vários comentários que vocês me trouxeram via e-mail e via nos próprios comentários dos vídeos. Pessoal, eu vejo muitos de vocês com síndrome do pânico, com medo da morte, não tem prazer para sair, porque vocês não conhecem a promessa que Deus deu a vocês. A gente tem visto horrores no mundo, porque nos noticiários eles mostram. A gente tem absorvido todas essas notícias, temos nos tornado ácidos. A gente tem visto nossos vizinhos passando por problemas, pessoas que a gente nunca pensou que um dia pudessem fazer certas coisas estão fazendo. Isso tem nos assustado. E muitas das vezes, isso tem chegado às nossas vidas e tem colocado em nós coisas que não provêm de Deus. Eu vou dar um exemplo a vocês. Há 2, 3 semanas atrás, quando eu comecei a fazer um estudo sobre a questão do jejum, eu comecei a ensinar vocês como jejuar e eu trouxe isso para a minha vida, não somente a questão do jejum, mas a questão de eu meditar na palavra de Deus, especialmente na parte da manhã, porque a parte da noite a gente lê, mas a gente não tem que ter paciência para meditar, a gente está com sono. Então eu tiro a parte da manhã, pelo menos para dar uma lida, e ainda que passe alguma coisa ali, mas durante o dia eu tenho tempo para ficar lembrando, por causa disso aconteceu isso. E aí eu continuo meditando da palavra que eu li durante todo aquele dia. Então quando eu trouxe essas experiências para vocês, da questão da meditação da palavra de Deus, da questão do jejum, eu confesso para vocês, eu fui grandemente atacada. E todos os vídeos, não importa o assunto que eu venha trazer para vocês, a questão do suicídio, a questão de qualquer coisa que eu venha trazer para vocês, eu sou provada naquilo que eu falo. Eu sou testada naquilo que eu falo. E isso é tão bíblico que até o apóstolo Paulo, ele diz que ele também é testado em tudo aquilo. Ele foi testado porque ele não está mais entre nós. Ele foi testado em tudo aquilo que ele pregava às igrejas. Antigamente eu não sabia o que significava isso. Mas hoje eu sei na pele o que significa isso. Então há 2, 3 semanas atrás, eu estava deitada, eu fui dormir. E eu não conseguia dormir. Eu não conseguia, eu estava numa agonia, meu coração estava palpitando demais. Vamos ver se algum de vocês aí se acha nessa situação. E eu deitava e meu coração ficava palpitando, palpitando, palpitando. E eu estava ansiosa e eu comecei a sentir falta de ar. E eu falei assim, o que é isso? O que está acontecendo? E aí eu pensei que era alguma coisa física.
né? Alguma coisa de cunho do coração, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco eu fechei os olhos e comecei a ficar com medo de dormir. Eu comecei a pensar assim, e se eu não acordar? E se alguma coisa acontecer comigo, com a minha família? E se eu perder fulano de tal? E se eu puder perder fulano? E eu comecei a ficar, se eu ficar sozinha? O que vai ser da minha vida? E se eu morrer sozinha? E se eu morrer andando? E se eu morrer? E eu comecei a ficar num pânico. Gente, foi desesperador. E para onde eu vou? E se eu morrer agora? Será que minha alma está salva? Calma aí. E eu comecei a ficar preocupada, porque meu coração estava acelerado, eu estava com falta de ar. E engraçado que era engraçado não, porque esse não é o termo certo. Mas o interessante é que eu estava tendo um ataque cardíaco ali, mas o meu pensamento era o oposto. E se eu perder fulano? E se eu perder ciclano? E se eu ficar sozinha? E se eu não tiver nada? E quando eu envelhecer? E se a minha vida não der em nada? E foi uma confusão na minha cabeça. Foi uma loucura aquilo. E na mesma hora eu parei, respirei fundo. Eu falei assim, esse pensamento não são meus. E eu na mesma hora, deitada do jeito que eu estava, e falei assim, Senhor Jesus, eu preciso nesse momento que o Senhor me ajude. Não sei o que está acontecendo. E já era tarde, eu não conseguia dormir, e eu já estava suando. E eu falei, Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude. E o Senhor na mesma hora falou comigo, filha, esses pensamentos são das pessoas que você está ensinando a sair da escuridão. Esses pensamentos e sentimentos são das pessoas que você está ensinando a orar e jejuar e buscar minha face e sair da escuridão. Não são seus. Mas você vai precisar lutar contra eles para que eles não entrem e façam parte de você. E eu fiquei com esse pensamento, com essa angústia durante alguns dias, eu lutando. E eu falei, Senhor, como eu posso ter um pensamento desse se eu creio na salvação, creio no céu que o Senhor tem preparado para nós, que é um paraíso que o Senhor tem preparado para nós, creio nas suas promessas, isso é contraditório à minha crença. E aí, eu fui a um lugar, eu gosto muito, eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando. Eu fui a um lugar que é uma florestinha, uma floresta, tem rios, né? Eu tenho até que me preocupar para não ter animais selvagens ali, mas eu gosto de andar no meio das coisas naturais, no meio das obras do meu pai. E Deus falou ali comigo. E Deus começou a falar comigo. Então, pessoal, quando você tem uma disciplina, que é ler a palavra de Deus, que é jejuar, que é conversar com Deus, quando essas coisas acontecem com você, você sabe como se defender. Ainda que na hora você fique assustado e por alguns dias você fique sendo provado em relação àquilo, você sabe como sair de uma situação dessa. É fácil? Não é fácil. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui, dando esse exemplo, é que quando eu sento aqui para pregar para vocês, eu me deixo ser canal de Deus para chegar à sua vida. E muitos de vocês estão pensando que a vida não tem sentido. Muitos de vocês estão pensando que vocês estão perdendo tempo na igreja. Ou melhor, muitos de vocês estão pensando que vocês estão perdendo tempo sendo a igreja, sendo morada de Deus, sendo o templo vivo do Deus vivo. E muitos de vocês estão desanimando e estão deixando esses pensamentos criarem raízes em suas vidas, estão abandonando a fé. Jesus fala assim, aquele que vencer será lhe dado a coroa da vida. A coroa da vida significa o poder de reinar, reinar com Cristo. E muitos de nós temos deixado as conquistas do mal. A gente vê o mal e a gente fala, será que vale a pena servir a Jesus?
A gente vê o nosso vizinho que tá nem aí pro evangelho vencendo e a gente fala, eu tô na mesmice, será que vale a pena? E muitas das vezes nós não vencemos por culpa de nós mesmos. E nós falamos nos vídeos sobre o jejum e oração que nós é que somos culpados. E muitas das vezes nós não somos culpados não somente por causa disso, é por causa da nossa boca, da nossa língua. Nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus de pessoas que não venceram por causa da língua. Ou porque ficava contando seus projetos, os sonhos que Deus tinha, como José, ou porque ficava murmurando como o povo do Egito, do povo que saiu do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, ficou andando lá no meio do deserto, e nem a terra prometida pôde, por causa do poder da língua deles, ficaram murmurando contra Deus. Até Moisés não pôde ver, não pôde entrar na terra prometida por causa do peso da língua dele, das ações dele. E vocês acham que nós vamos fazer o quê? Deus vai passar um limpa na nossa vida, nós somos diferentes? Não. Nem os discípulos puderam provar grandes coisas por causa das suas ações e poder da língua deles. O próprio Pedro. Então nós não ganhamos coisas de Deus por causa da nossa língua, por causa das nossas ações. Muitos de nós não somos vencedores porque nós não queremos pagar o preço. O preço de quê? O preço de não dar vazão à nossa carne. Na carne, quando eu falo, no sentido não somente sexual, mas no sentido de falar mal, no sentido de fazer picuinha, no sentido de roubar, no sentido de criar contenda entre irmãos, contenda entre família, no sentido de querer passar perna nos outros, dar um jeitinho ali para você se destacar, no sentido de ficar usando o evangelho para ganhar dinheiro, no sentido de ficar se fazendo de vítima, mimizento, para poder ser o pobre coitado ou a pobre coitada para a pessoa te ajudar e você envergonha o evangelho. No sentido de se fazer de pobre coitado, de ficar dependendo de A, de B. E esquecer que quem te abençoa, quem tem o poder para te abençoar é o Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Nós não vencemos porque muitas das vezes a gente dá dizendo que Deus mandou dar e Deus não disse e Deus não mandou você dar. Às vezes Deus não quer abençoar uma pessoa e por causa de você, mas nós temos que ser bom. Você vai lá e abençoa. E Deus não está querendo que você abençoe. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas amaldiçoam a Deus? Quantas pessoas blasfemam contra Deus? Quantas pessoas fazem coisas contra Deus e está passando necessidade? Aí você, mas está passando necessidade, vamos lá ajudar. Deus mandou você ajudar? Você perguntou a Deus se é para ajudar? Vai me lembrar o profeta que Deus disse que ia pesar a mão e falou assim, mas Senhor, como vamos poder fazer isso, Senhor? Aí o Senhor falou assim, porventura você quer abençoar aquele que eu decidi não abençoar? É como se você quisesse ser melhor que Deus e bom é só Deus? Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. E eu vejo isso inúmeras, aqui entre pessoas do meu círculo, eu vejo. Porque quer mostrar boas ações, diz, porque Deus mandou. Deus não mandou nada, abençoa, a pessoa não tem nem vida para curtir aquilo, morre. Ou daqui a pouco a pessoa vira as costas e fala assim, eu não te pedi nada, você deu porque você quis. E não glorifica a Deus. Tem pessoas que tiram da sua própria finanças, crente tirando das suas finanças, para abençoar aqueles que não estão nem aí com Deus, ainda que sejam familiares, você não tem que abençoar. Se Deus não te deu autoridade para abençoar, você não tem que abençoar. E aí, o que acontece? Porque você não ouve Deus, porque você quer abençoar aquela pessoa que Deus não quer abençoar, aí o que acontece? A maldição daquela pessoa vem sobre a sua vida. Você não prospera e você fala, mas Senhor, eu faço tudo certo? E eu não prospero? Não, você não faz certo. Se você quer se colocar na frente de Deus e a maldição vem sobre a sua vida, até para abençoar alguém você tem que perguntar a Deus se é para abençoar. Até para dar você tem que perguntar, Senhor, eu devo dar? Não estou dizendo se de repente uma pessoa está passando uma necessidade, uma urgência, você abençoar naquela hora e pronto, mas você fica insistentemente abençoando uma pessoa? Isso é um perigo. Você está traindo maldição sobre a sua vida? Por qual motivo derrubaste suas cercas, permitindo que todos os que passam tomem suas uvas?
Portanto, se uma pessoa, cujo coração se afastou do Senhor para seguir ou cultuar outros deuses, ouvir as palavras deste pacto sob juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, agora estarei seguro, haverei de ter paz andando conforme o bom parecer do meu coração, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. Então, pessoal, nós muitas das vezes não ganhamos porque também não temos paciência. Deus fala, faça isso, a gente faz aquilo. Deus fala, fala A, a gente fala B. Deus faz, não tire a cerca do lugar, a gente vai lá e tira. Não se concilie, não faça acordo com o ímpio, a gente vai lá e faz. Não case com fulano de tal, a gente vai lá e casa. Não faça acordo com fulano de tal, a gente vai e faz. E depois diz, mas Senhor, não trabalhe na tal empresa, não faça tipo de atividade, a gente vai lá e faz. Não dê mais do que você pode, a gente vai e faz. Crente tem que aprender a dizer não. A palavra não, ela é remédio para muitas situações, não é só assim não. É não, é não. Mas voltando aqui aos estudos, e veio algumas perguntas de vocês a respeito dos vídeos que nós falamos sobre o jejum e a oração. E eu fico impressionada que muitos de vocês poderiam ter respondido. Muitos de vocês conhecem as respostas e espera que eu responda. Ajude o seu irmão, é o que eu estou falando. Esse canal não é só da irmã Regiane. Esse canal não é da família falando disso. Esse canal é nosso, nós somos uma família. Ah, vamos ver o que a Regiane vai responder. Não, responde. Participe. A não ser que você esteja torcendo para esse canal acabar. Aí tudo bem, aí você está fazendo certo. Mas, por exemplo, olha aqui essa pergunta aqui da nossa querida. Eu vou até fazer melhor, não vou nem falar o nome das pessoas. Vocês, se tiverem um tempinho aí, dá uma olhada nas perguntas. Preste atenção nessa pergunta aqui. Irmã Regiane, o jejum não seria feito por aquele que tem autoridade para expulsar demônios de uma outra pessoa? E a pessoa endemoniada não precisa fazer jejum? Afinal, ela é que precisa ser tratada. O que aconteceria se uma pessoa endemoniada jejua? Será que teria algum efeito? Afinal, ela não está saudável espiritualmente. Gente, qualquer um de vocês podiam ter respondido essa pergunta. Primeiro que demônio não vai fazer jejum, né, gente? Não para buscar a Deus. Nós vimos no vídeo passado que eles podem jejuar sim, mas para fazer os espíritos imundos entrar no corpo daquela pessoa que está ali. Me faz lembrar uma passagem que Jesus estava expulsando os demônios e certos senhores da lei estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios pela autoridade e força do Beuzebu. Jesus falou assim, porventura poderia um reino subjugar a si mesmo? Porventura os demônios, eles mesmos estariam se expulsando? Tomando posse de um corpo de uma pessoa expulsando a si mesmo? É aqui, olha, eu te respondo. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo, de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, neste não expulsa os demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Como que uma pessoa endemoniada vai procurar fazer jejum para buscar a face de Deus? Nunca! Nunca! O próprio Senhor Jesus disse, os demônios querem mais é que aquela casa fique suja. O jejum é para nos libertar de todo o pecado que ainda fica aqui incrustados, das nossas necessidades carnais, e nos ligar a Cristo, nos ligar ao Pai através de Cristo. Então, quando fala assim, o que aconteceria se uma pessoa endemoniada jejuasse? Teria algum efeito?
Afinal, é ela que não está saudável. Primeiro que não aconteceria nada porque ela não ia jejuar buscando a Deus. Ela poderia jejuar, sim, para que os espíritos imundos continuassem entrando na vida dela. Mas aí seria um outro tipo de jejum e não estou aqui para ensinar isso. Teria o mesmo princípio. Sem alimentação, sem nada. Quartinho escuro. Sem luz, porque a luz é vida. E estaria fazendo outras coisas lá, outras invocações ali. E quem entra aí não seria o Espírito de Deus, seriam os demônios. Então, querido, você que fez essa pergunta aqui, quem tem que jejuar por aquela vida e repreender aquilo ali, são os filhos da luz. Somos nós. Lembra de Paulo? Quando Paulo foi lá pregar e tinha uma menina lá, adivinha lá, estava endemoniada, adivinhando tudo sobre o futuro dos outros, e os donos dela, né? Tava lá aproveitando da adivinhação dela para ganhar dinheiro. E Paulo entrava e saía da cidade, aquela garota lá perturbando Paulo. Paulo, filho do Deus vivo, blá, blá, blá. E fica começando a querer adivinhar. Um dia pegou Paulo, irritar, falou assim, sai dela. Paulo foi expulsou os demônios. Tu acha que ela iria expulsar os demônios dela? Não, porque ela estava possessa dele. Tu acha que os donos dela iriam expulsar os demônios? Claro que não, porque eles estavam ganhando dinheiro em cima disso. Quem teve que expulsar foi o filho da luz, Paulo, um filho de Deus, e que tinha uma vida, uma conduta. Tanto é que outros foram tentar expulsar os demônios do corpo de um homem. O demônio virou e falou assim, olha, eu conheço Paulo e conheço o Cristo que ele prega, mas quem é tu? Não sabia, meteu um cacete neles. Então, se não tiver preparado, vai passar vergonha. Então, aqui respondendo, gente, pelo amor de Deus, demônio não expulsa a si mesmo, pelo contrário, né? A gente sabe. Gente, o reino do mal, eles têm organização, eles têm hierarquia. E eles mesmos não vão se dividir entre eles. Não vão mesmo. Agora uma outra pergunta. Irmã Rejane, fiquei preocupada no sentido de pessoas não entenderem e achar que fazer jejum tem que ser de 40 dias. Porque as pessoas ficam sem saber se é um dia ou mais, ou de acordo com o que cada pessoa pode. Aguardo resposta. E vale 12 horas de jejum? Nós já respondemos no vídeo passado. E assim, pessoal, quando a gente está dando um estudo, são muitas, no meu caso, vou falar no meu caso. Muitas das vezes eu estou dando um estudo para vocês e tem coisas que eu estou recebendo naquela hora. Não tive nem tempo de processar. Eu literalmente, eu estou recebendo naquela hora. Quando eu vou assistir, eu falo assim, eu estava purinha ali no Senhor, porque nem eu sabia disso. Por isso que até eu me edifico. Então seria interessante quando vocês assistirem um vídeo, vocês prestarem atenção. Tem gente que quer assistir vídeo porque eu sei, porque já me falaram isso. Eu assisto enquanto eu estou fazendo comida. Eu assisto enquanto eu estou arrumando casa. Eu assisto enquanto eu estou organizando as coisas aqui. Então, você não vai prestar atenção. É aquilo, né, pessoal? Ninguém consegue assistir um Netflix, uma série, andando pra lá e pra cá. Todo mundo senta, prepara a pipoca antes, prepara as comidas antes, organiza tudo. Se quiser, até espera a criança dormir pra criança não atrapalhar. Mas ouvir a palavra de Deus é assim. Enquanto eu estou fazendo a minha atividade, eu estou fazendo. Isso não é problema. Não é problema. Mas fazer disso um hábito. Aí depois diz que não prestou atenção, que fica preocupado com isso. Não estou dizendo que esse foi o caso dela. Mas é o que eu vejo muitos. Teve uma pessoa que me repreendeu no comentário. Eu nem deixei publicar. Eu falei, não vamos perder tempo. Me repreendeu no comentário por uma coisa que eu comentei. Falei assim, porque você esqueceu de falar isso. Falei assim, se tivesse prestado atenção, ou se tivesse assistido até o final. Tem gente que assiste velocidade 2, para acabar rápido. Então fica difícil, pessoal, fica difícil. E nós falamos, demos a resposta. Jejum é você matar a sua carne. É você sacrificar os seus desejos. Escolhe o período da manhã, escolhe algo que você gosta, escolhe um dia, escolhe um tempo, mas tem que doer em você. Eu tô grávida. Poxa, você tá grávida, você não pode jejuar, você não pode ficar sem comer de manhã ou a longas horas do dia. Escolha um alimento que você goste e não coma.
Ah, mas eu tô com desejo. Ah, agora mesmo que você vai jejuar, não vai comer. Mas eu tô com desejo de grávida. Ah, eu quero comer bolo. Se eu não comer bolo, por quê? Se você não comer bolo, a criança vai nascer com cabeça de bolo? Não vai. Ah, eu tô com vontade de comer tijolo. Se eu não comer tijolo, a minha criança vai nascer com cabeça de tijolo. Eu via isso quando era criança. Gente, não existe isso. Não existe isso. É igual aquela coisa de lagartixa. Ver a lagartixa tem que beber 3 goles d'água antes dela beber água, senão você morre. Gente, isso é simpatia. O que tem de crente simpatizante de certos rituais aí, fazendo simpatia. Ah, não pode apontar para a lua, senão cria verruga. Não posso passar embaixo da escada porque senão minha vida vai ficar atrasada. Não pode deixar o gato preto atravessar na minha frente, senão não sei o quê. Aí dá um chute no pobre do gato só porque ele é preto. Ah, o gato branco pode atravessar. Crente com simpatias. Então, se você está grávida e você não pode ficar sem alimentação, mas você está com desejo de comer alguma coisa, não coma. Não coma. Eu gosto de comer bolo. Não vou comer bolo. Por pelo menos 15 dias. A gravidez não é 9 meses, gente? De 6 a 9 meses, claro, certo? Um certo é 9 meses. Então fala que você vai ficar 9 meses sem comer o bolo. Você não pode ficar um mês? 15 dias, um mês? Ah, não, mas vai que vai nascer com a cabeça de bolo. Não existe, gente. Crente simpatizante. Então, aqui, querida, quando você diz assim, 12 horas vale? Claro que vale. Vale se você pular justamente a refeição que você mais tem necessidade de comer. Se é o café da manhã, pule. Se é o almoço, pule. Janta não vale, porque você daqui a poucas horas você vai dormir. Mas tudo nós criamos pretextos para não fazermos as coisas certas e não buscarmos a face de Deus. Tudo é pretexto, pessoal. Tudo é pretexto. Agora, irmã Rejane, no minuto 25:16, a irmã diz que jejum não tem que ser com propósito ou apenas jejuar. Não entendi. Eu não entendi a sua pergunta, querido. Todo jejum tem que ser com propósito. Todo jejum tem que ser com propósito. Mas não propósito de barganhar com Deus. Ah, Senhor, eu vou mortificar minha carne, porque eu quero comprar aquele carro lá de $200 mil, $200 mil. Ah, Senhor, eu vou mortificar minha carne, porque eu preciso passar na universidade, porque eu preciso passar... Isso não é jejum. Gente, jejum é para buscar as coisas espirituais. Comprar carro, passar na universidade, entrar no trabalho não são coisas espirituais. Então, quando você fala assim, eu vou jejuar para conseguir algo, é a mesma coisa que um presidiário fala, eu vou fazer greve de fome porque eu quero que você me liberte. Aí as autoridades ficam desesperadas, porque se de fato o cara não come, ele morre. Aí ficam fazendo acordos com bandidinhos. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós não somos maquiavélicos. Nós não somos cínicos de querer ficar barganhando com Deus, de querer ficar se automutilando para mover a mão de Deus para nos abençoar. Nós não somos assim. Então o jejum não é para você barganhar com Deus. Ah, Senhor, eu vou jejuar, ainda que você esteja fazendo na melhor das intenções, mas isso está errado. Eu vou jejuar para que o Senhor abra a porta de emprego. Não! Ore sem cessar. Senhor, preciso daquela porta de emprego. Senhor, o Senhor disse que tudo que eu pedisse em teu nome crendo eu receberia. Falar. Insista lá com Deus. Fale com Deus. Insista com Deus, Senhor. O Senhor pode me abrir a porta. Apresente motivos para Deus abrir a porta de emprego para você. O motivo tem que ser um motivo sólido, como por exemplo, Senhor, eu preciso daquela porta de emprego porque genuinamente eu quero alimentar minha família, eu acho que aquela empresa vai me pagar melhor, eu vou ter mais qualidade de vida com a minha família. Não, Senhor, abre aquela porta de emprego porque eu vou provar para todo mundo que eu sou o melhor, eu vou comprar um carrão, eu vou comprar uma casa, eu vou esfregar na cara de todo mundo que agora eu tenho dinheiro, eu vou sair dessa comunidade, vou morar lá no lugar dos ricos, e aí todo mundo vai ver que Deus me exaltou. Isso não é oração genuína, tu nunca vai ganhar. Mas quando você ora, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Ou Senhor, eu preciso daquele carro. Estou cansada de ter que acordar cedo para não perder ônibus, chegar atrasado no trabalho.
de não ter carro para levar minha família para passear. Opa, se eu falar assim, é motivo bom. Dá um carro, ganha um carro. Tem que saber pedir. Não receber porque pedir mal. Não é isso que Jesus fala? Não recebeis porque pedir mal para os seus próprios deleites. O jejum é a mesma coisa. O jejum é você ir diante de Deus em humilhação, buscar a face dele, buscar comunhão com ele, começar a se encher das coisas espirituais. E quando você quiser com alguma coisa que você já ganhou, você vai falar assim, em nome de Jesus, olha, tô demônio, todo mundo, em nome de Jesus, saia da minha vida, saia do meu caminho. E é interessante que quando a gente ora e jejua, eu vou falar por experiência própria, quando eu oro, eu insisto por uma coisa, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso, mas tem uma hora que eu sinto no meu coração que a oração foi aceita. Eu paro de pedir. Ainda que eu não esteja vendo. Não tem quando você diz para uma criança, se a criança pede tanto uma coisa e você fala assim, tá bom, o que a criança fala? E ela sai daí, ela sai pulando, sai vibrando. Você não deu ainda. Aí ela fica só assim, todo dia esperando. Quando é que ela vai me dar? Mas você já prometeu para ela que você vai dar. Ela não fica te pedindo. Quando você diz para a criança que você vai dar, uma criança que já tem entendimento, ela não fica te pedindo, ela só fica assim, ó, olhando para tua cara. Fica assim, só olhando. O olhinho dela já diz, vai me dar quanto? Ela não fica, e aí, vai me dar? Vai me dar quanto? Não, ela não fica. Da mesma forma somos nós. Quando nós oramos, nós que temos a sensibilidade do Senhor, por isso que é importante você ter comunhão com Deus, para você saber disso. Você sabe quando Deus fala assim. E aí é o que nós aprendemos no estudo passado. Vai acontecer no mundo espiritual. Tenha paciência. Quanto mais maduro você for para esperar, mais rápido a bênção chega. E aí quando se formalizar no mundo espiritual, chega no mundo físico. Porque enquanto está formalizando no mundo espiritual, Deus está preparando um plano físico para você receber. Porque tem muita gente que não consegue. Chega a bênção e fica toda embananada com a bênção, começa a atropelar e até se desvia. A bênção que deveria ser uma bênção acaba sendo uma maldição. E é assim que nós temos que fazer. O Senhor falou no nosso coração, nós temos que esperar. Fazer igual criança. Ele me prometeu. Olha, Senhor que me prometeu. Eu vou esperar. E o que a gente vai fazer? Aí sim, a gente pode jejuar e falar assim, olha, demônios, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo vocês que estão na frente da minha bênção, estou tentando empatar dela chegar. Vocês estão entendendo, pessoal? Dá uma arma na mão de uma criança e dá uma arma na mão de um soldado experiente. Quem é que vai fazer besteira? O jejum e a oração tem que ser visto dessa forma. Nós não podemos ser crianças. Temos que ser soldados experientes para manejar as armas que o Senhor tem nos dado. Então, quando você diz assim, o jejum não tem que ter propósito, sim. Os propósitos que nós falamos no vídeo passado, preste atenção no vídeo e você vai entender. Mas não para barganhar com Deus, mas para agradecer, para repreender os demônios que querem entrar na nossa frente, na frente dos anjos do Deus vivo que está com a nossa vitória nas mãos, assim como foi no caso de Daniel, mas não para nos colocarmos como prisioneiros que querem a liberdade, fazer estado de greve, de fome, sabe que está errado, mas querem ganhar aí, ó, se eu morrer a culpa é tua. Nós não somos hipócritas. A paz do Senhor, irmã Rejane. Meu nome é Ruth. Essa eu tive que falar, né, pessoal, o nome. Sou de Moçambique, o país da África. Comecei a seguir seu canal há pouco tempo e tenho aprendido muito com os ensinamentos que você traz. Peço que a irmã faça um vídeo mostrando como podemos começar a ler e a estudar a palavra de Deus sozinhos. Porque aqui no meu país são muitos os poucos líderes que realmente ensinam a palavra de Deus. Tristeza ler isso, né? Os líderes que deveriam estar levando a palavra de Deus. A gente tem mais coach nas igrejas, né? Nos templos. Coach motivacional, como fazer para conseguir isso, o que fazer para conseguir aquilo. Mas a gente não tem pessoas
realmente interessados em ensinar a palavra de Deus. Olha, Ruth, assim, aproveitando o seu e-mail, e eu vou terminar com esse vídeo, né? Eu ler a palavra de Deus, meditar, aprender as coisas de Deus é muito simples, mas requer sacrifícios. Primeira coisa, eu vou falar o que eu faço, o que eu fiz e o que eu faço ainda. A Bíblia, ela é padrão. Eu tenho uma Bíblia que toda vez que eu li eu não entendia nada. Não entendia nada. Falei, nossa, que coisa mais difícil. Eu não entendo nada que está escrito aqui. Fui lá, comprei uma Bíblia mais fácil. Aí eu vi lá, antes de eu comprar, eu vi a referência daquela tradutora, para saber se essa tradutora realmente condizia com a palavra de Deus, o que as pessoas falavam, porque hoje em dia tem Bíblia de todo mundo aí, né? Então as pessoas vão conformando a palavra de Deus de acordo com os interesses dela. Então você tem que tomar muito cuidado com que tradução você vai pegar. Então, tem pessoas que pegam a tradução fulano de tal, tradução... E aí você vê que tá uma tradução pro lado que essas pessoas querem que você acredite. Então, a primeira coisa que eu fiz é ler o conceito. O que essa editora faz? Qual é o conceito dessa editora? Quais são os livros que essa editora vende? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque tem várias editoras que vendem tudo quanto é livro que vocês sabem que é totalmente oposto à palavra de Deus. Então, comprei uma Bíblia de Jerusalém, pego a tradução do King James, pego a tradução da Bíblia Viva, nós sabemos disso, e tem muitas delas online, né? Pego a do João Ferreira de Almeida, a revisada, pego a linguagem jovem, e aí eu começo a ler aquele texto, quando eu vou fazer estudo, ou quando eu estou com dificuldade de entender, e eu começo a fazer comparação, o que cada um está dizendo, se está em harmonia. E aí eu começo a entender, sim, entendi. E lá no rodapé, Ruth, de todas as Bíblias, tem a referência para outros livros. E aí eu vou lá no outro livro e pego e vejo se está batendo. E então por isso que aconteceu isso. E começa a fazer links. Mais uma coisa que me ajudou muitíssimo foi ler livros de pessoas que realmente têm respeito e inclinação a fazer a vontade de Deus. Então eu pegava livros de autores que eu investigava assim, um pouquinho da vida dessas pessoas, eu lia um pouquinho da vida dessas pessoas, eu entrava lá na igreja que essas pessoas pastoreavam, no site, ficava vasculhando, e lia livro dessas pessoas, e aí você vai aprendendo, né, com experiências, você vai aprendendo com esses livros, e aí você pega aquele livro, porque todos os livros têm uma referência bíblica, aí você vai lá e veja a referência bíblica. E uma outra coisa não menos importante é que todas as vezes que você for ler a Bíblia, você tem que orar antes. Senhor, que eu possa ler a Tua palavra e interpretar de acordo com o Teu Espírito. Porque quando a gente lê a palavra de Deus e não oramos antes, a gente pode cair no erro de interpretarmos conforme nós queremos interpretar. Então, uma das coisas que eu sempre faço antes de ler a palavra de Deus é: Senhor, o Senhor pode me ajudar a ler a Tua palavra sobre a Tua visão, sobre a Sua interpretação, da maneira que o Senhor quer que eu entenda, não da maneira que eu quero que eu entenda? Isso é tão verdade, porque quando eu estava estudando sobre o arrebatamento da igreja, antes de eu fazer esse exercício de orar antes de ler, eu sempre interpretava que o arrebatamento da igreja ia ser para todo mundo. E depois eu vi que não era nada disso. Por quê? Porque eu comecei a ler e pedindo a Deus: o Senhor pode me dar? E depois disso, o Senhor pode me confirmar isso no meu coração? O Senhor pode me mostrar de uma outra forma? O Senhor vai te mostrar. Procure também encontrar pessoas que gostem de ler a palavra de Deus. E leia aquele versículo e fala: o que você entendeu desse versículo? E vocês fazerem um grupo de estudo. O que você entendeu dessa mensagem? E ver se você não está entendendo de uma outra forma. Isso é tão verdade que há um homem aí na internet, inclusive um jornal fez uma matéria com ele, que ele leu
que ele podia ter relações sexuais com a esposa do próximo. Era pastor. Agora você vê, ele leu, não sabia ler direito, pelo visto, tinha uma vírgula ali, o cara estava lá, pegando a esposa dos próximos dele ali, achando, porque Deus manda. Aí fizeram até uma reportagem com ele. Vocês estão entendendo o perigo de ler a palavra de Deus sem você ter uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, sem você ter o direcionamento do Espírito de Deus, sem você ver, será que eu estou entendendo certo mesmo? Vamos ver se existe mais alguém na internet ou alguém que fale sobre o mesmo assunto? Isso é muito sério, pessoal. Faça um grupinho, ainda que não tenha grupo, procure lá na palavra de Deus, procure confrontar os livros, procure confrontar a palavra de Deus com aquilo que Jesus também disse, viveu. Isso é muito importante. Olha, gente, esse vídeo foi para nós concluirmos, né, essa questão do jejum. Esse vídeo foi para nós batermos um pouco o papo em relação à mesmice que a igreja está enfrentando. Eu estou vendo muitos crentes simplesmente apáticos, porque querem ser crentes imediatistas, não querem se sacrificar em jejuar. O jejum, quem ganha é você. Orar, quem ganha é você. Ter comunhão com Deus, quem ganha é você. Olha, eu não sou uma das melhores pessoas, pelo contrário. Às vezes até pergunto a Deus por que Ele me fala certas coisas. Mas eu deixo de cair em cada furada. Eu me livro de cada bomba, porque eu sempre pergunto a Deus. Eu sempre procuro ter um tempo com Deus. Eu sempre procuro ter uma meditação com Deus. Ainda que isso revolte alguém da minha família, alguém mais próximo que eu, que não entenda, mas que mais tarde vai entender. Mas isso é muito importante para os dias de hoje. Nós só vamos conseguir vencer os dias maus se nós estivermos em comunhão com a cabeça da igreja. Nós, como corpo de Cristo, nós precisamos deixar que o cabeça nos guie. E para nós deixarmos que o cabeça nos guie, nós temos que ter o hábito de perguntar: e aí, líder, o que devemos fazer? O que eu devo fazer? Eu devo investir nisso? Eu devo fazer isso? Eu devo mudar de profissão? Qual é a profissão que eu devo fazer? O senhor concorda com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Deixar Deus falar conosco. Temos o hábito de perguntar a Deus e ouvir a Deus. Então quem ganha com o jejum, quem ganha com a oração, somos nós mesmos. Quem ganha enfrentando, porque tudo que eu consigo enfrentar nos meus dias são coisas que eu já plantei antes. Esse ataque de pânico, essas vozes no ouvido, esse ataque cardíaco, esses tremores, essas setas. Como podemos usar uma armadura se a gente não está sabendo nem manejá-la? Então eu deixo para vocês essa palavra. Não deixa que esse estudo morra na sua vida. Não deixe que essa palavra entre aqui e saia pelo outro lado, mas que encontre um espaço especial no seu coração. Aprenda a fazer disso um estilo de vida espiritual, um estilo de vida. Escolha um dia na semana para jejuar. Escolha um dia na semana. Se é o domingo que você tira para Deus, escolha o domingo. Hoje é dia do Senhor. Mas hoje é o dia do almoço em família. Mas domingo é o dia que eu vou almoçar fora com a família. Sábado eu não posso porque sábado é noite de Netflix, é noite de pizza. Dia de semana eu não posso porque eu durmo cedo e aí eu tenho que almoçar com a... Depois não reclame. Não reclame que não tem poder. Não reclame que não tem autoridade. Não reclame porque está na mesmice. Não reclame porque Deus não fala com você. Não reclame por não ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. Não reclame quando Deus te dá uma coisa e você perde rapidamente porque você não estava preparado.
Não reclame porque não sabe usar as armas. Não reclame quando o seu vicio vencer, A ou B vencer e você continuar ali parado, estagnado. Não reclame quando Deus te fizer uma promessa na sua vida e essa promessa não acontecer. O culpado não é Deus, o culpado é você. Tudo na vida requer sacrifício. Um atleta, para ganhar o primeiro lugar, ele tem que ter sacrifício, tem que se exercitar, tem que ter uma alimentação saudável. Um cantor, ele tem que cuidar da garganta, não pode sair comendo e bebendo coisa quente e gelada assim. Um homem, uma mulher bem-sucedida numa empresa tem que saber administrar o seu tempo, tem que ter conhecimento, tem que ter entendimento daquilo que ele está fazendo, tem que empenhar o dinheiro no local certo, tem que conhecer pessoas para a empresa dele não falir. Se você está construindo um futuro para você, um futuro não somente na glória, mas um futuro aqui na terra, você tem que entender as armas. As nossas armas são espirituais e você tem que saber manejar, senão, porque se você não serve ao Deus desse mundo, então ele não vai te dar o que você quer, certo? Mas você serve ao Deus invisível, mas que é real. Então ele vai falar em espírito, porque Deus é espírito. Ele é espírito e você precisa entender ele. As armas que ele vai te dar são espirituais. As bênçãos que ele vai te dar são todas espirituais e você vai poder trazer essas bênçãos espirituais para o mundo físico e passar a usufruir de bênçãos físicas também. Mas tem que ter sacrifício. Espero que esse vídeo encontre uma resposta, um lugarzinho no coração de vocês, que vocês possam meditar e internalizar isso e trazer isso para a vida de vocês. Divulgue esse vídeo, não deixe o canal Falando de Deus morrer. Está nas mãos de vocês o destino desse canal. Eu faço a minha parte. Agora o restante é com vocês. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar alimentando a sua mente, o seu coração para as coisas que vêm dele. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém.